Boa noite, meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e o que eu vou abordar nesse curso que é o jogador prático, né? É tentar trazer uma análise para vocês da posição que faça você tomar decisões mais rápido. Significa que você vai ser um pouco mais superficial, sim, né? Mas se você aprofundar diante disso as suas análises, aí você deixa de ser, né? Bom, é, a primeira coisa que eu quis fazer nesse curso foi analisar duas partidas, que é o que eu vou fazer agora na aula um, onde eu acho que é um ótimo exemplo para o jogador prático, né? O que seria exatamente jogador prático? É aquele jogador que ele joga rápido, né? Que ele toma decisões rápidas e ele tenta buscar fazer o ponto, né? Do jeito dele, né? Eu me coloco bastante nesse estilo porque eu jogo extremamente rápido. Isso não quer dizer que eu chuto o lance e tal. Eu tenho uma ideia do que eu estou fazendo e eu busco que meu adversário ou ele acompanhe o meu ritmo e cometa erros, ou que ele gaste o tempo dele e quando ele estiver no apuro de tempo, ele ele cometa os erros, né? Então o jogador prático é aquele que busca fazer o ponto, né? E ele joga baseado nisso. Não o melhor xadrez do mundo, mas sim o cara que quer fazer pontos. Bom, a primeira partida que eu selecionei, ela foi selecionada para mim pela Susan Polgar, porque ela mesma me pediu essa partida porque ela achou muito didática. Essa partida foi jogada num torneio por equipes lá nos Estados Unidos. Estou jogando de brancas. O outro jogador era um mestre nacional americano. Muito bem. Foi uma Rui Lopes. Quando a gente joga a Rui Lopes, né? Tem algumas opções aqui para o preto e tal. Eu vou ser o mais breve, né? Bom, ele jogou A6, eu joguei bispo A4 e ele jogou cavalo F6. Eu quando... Na verdade, eu hoje, né? Eu consigo jogar rock nessa posição, e eu joguei rock nessa posição, mas eu opto pela jogada D3 aqui, porque evita qualquer linha mais complicada onde o cara captura, né? Por exemplo, eu joguei rock, ele poderia ter capturado o peão de E4. E agora a gente está jogando uma siciliana aberta, né? Eu sei jogar aqui contra aberta, não é um negócio que me preocupa, mas eu decidi pelo meu estilo, porque uma vez eu fiz essa pergunta para a Suzy exatamente sobre o D3, né? Nessa posição. Perguntei para ela assim se a posição não igualava, né? O branco já tá abrindo mão de jogar o C3 e o D4 mais rápido. E ela perguntou o quanto eu gostava dessa posição de brancas. E eu gosto muito dessa posição de brancas. Então, às vezes, não é o que te recomendam, né? Na verdade, não é questão do que te recomendam, ou do que o computador fala, ou a vantagem que ele dá, mas sim o quanto você gosta da posição, né? E é claro que a posição tem que ser jogável, né? Esse D3 hoje, ele, se você buscar na base, você vai achar partidas de todos os tops do mundo. O Carlsen jogou várias vezes e com ótimos resultados, né? Bom, seguimos rock, B5, bispo B3 e agora meu adversário jogou bispo B7. Bom, aqui eu sei que existem linhas, acho que o principal é C3, né? Torre E1, opa, C3 aqui. Torre E1 também é jogável. E eu já resolvi simplificar minha vida e jogar o D3, né? Poderia transpor da posição D3, B5, bispo B6 e bispo B7, né? Bom, aqui seguir o bispo C5. Quando você não joga C3, D4, seu adversário ele pode jogar esse bispo C5. Eu acho que aqui ele fica até melhor do que nas outras variantes, já que eu posso jogar o C3 e D4 sem jogar o D3. E, bom, né? Essa é a hora, né? Que eu gostaria, assim, de ter um momento no curso, né? Em posições que eu vou parar e falar qual que é o lance do jogador prático.
e nessa hora você dá a pausa, né? Esse é o momento, né? Qual que é a hora, qual que é o lance do jogador prático? Bom, C3. C3, né? Evita que você perca esse bispo, né? Que se você deixar esse bispo preto em B3, em algum momento pode vir o cavalo E5. Não é a hora do cavalo E5 por causa do peão G5 atacado. Mas a outra opção que seria jogar a torre E1, tem um cavalo G4, né? Então C3 aqui sempre é útil, sempre é possível, né? Eu joguei aqui sem nenhuma dor de cabeça, né? Ele jogou roque. E agora de novo, né? Qual é o lance do jogador prático? E aqui todo mundo sabe que na Rui Lopes, né? O cavalo de B1 ele faz essa manobra, né? Ou para E3, ou para G3. E que é o lance aqui, né? Eu não quero jogar a torre 1 por causa do cavalo G4, então para não ter que tomar nenhuma decisão, cavalo de BD2. Bom, meu adversário seguiu com H6, e aqui eu preciso tomar a primeira decisão. Eu preciso jogar torre 1 e cavalo F1, só que eu não consigo jogar torre 1 e cavalo F1. Então, o que acontece, né? Eu preciso jogar a torre 1, evito o cavalo G4 com H3. Esse lance eu acho difícil de jogar porque você faz uma concessão, né? Que é uma perda de tempo aí, o que no caso não é, porque você evitou o cavalo G4. Mas muitas vezes que seu adversário já foi com o bispo para B7, ele não tende a fazer você jogar o H3, porque você não vai estar evitando o bispo G4, né? Bom, ele jogou D6. Qual é o lance do jogador prático? Torre 1, torre 8. E agora o branco ele começa, né? Continua, né? Com a sua manobra cavalo F1. Cavalo F1 ameaçou talvez um D4, que na verdade deixa um pouco de ser prático, sim, algo que a gente tem que aprofundar. E ele jogou bispo B6 para evitar talvez o D4, né? Normal esse bispo B6. Bom, aqui de novo, né? Qual é o lance do jogador prático? Eu vou analisar algumas opções, né? Eu imagino alguns lances que vocês podem propor. Então, por exemplo, bispo E3 aqui seria uma ideia, né, para trocar esse bispo, que é muito bom. E parece ser uma jogada boa, bispo E3. Só que eu tenho um interesse de manter as peças no jogo, porque meu adversário ele joga H6. E isso para mim é muito chave quando o cara joga H6, porque imagina um cavalo na casa F5, né? Você traz o cavalo aqui para F5. Ele não consegue jogar G6 expulsando porque está caindo aquele peão. E você ao mesmo tempo também tem o bispo de C1 batendo no peão de H6. Muito bem, né? O cavalo E3 é possível aqui. Normal, né? Cavalo E3 com a mesma ideia de cavalo F5, controla D5. Cavalo G3 para mim aqui é o lance, né? Porque ele não fechou o bispo de C1, ele simplesmente continuou com a manobra naturalmente, né? Meu adversário jogou cavalo E7. Bom, essa posição já foi jogada, já foi... eu já joguei posições parecidas a essa 1 milhão de vezes, né? 1 milhão, número hipotético, desculpa, né? Mas muitas vezes. E a questão aqui é o controle da casa F5, né? Então o lance do jogador prático, sendo bom ou não vejo outro lance, né? Outra opção, a não ser jogar esse cavalo H4 e a gente conseguir jogar um cavalo F5. Muito bem, gente. Meu adversário jogou D5 aqui. E agora eu vou perguntar novamente, qual é o lance do jogador prático? Aqui tem algumas opções, né? E, bom, o jogador prático, né? Ele quer ganhar. Isso é um negócio que eu falo para meus alunos, aprendi também com um deles, né? Que às vezes a gente fica muito na defensiva, a gente não busca, a gente fica muito preocupado com o que o outro vai fazer, a gente acaba jogando pelo outro também. E eu sempre falo também que a gente tem que confiar nos nossos adversários. O que isso significa? Isso significa que eles também cometem erros, né?
muitos erros. É impressionante o que eu já vi. Eu digo, eu me surpreendo todo dia, assim, com as posições que o pessoal consegue perder, que eu mesmo consigo perder. E então, assim, não custa nada você ameaçar ganhar, né? Então aqui, cavalo F5 parece uma jogada super natural, mas eu, partindo do princípio, dama F3. O que dama F3 faz, né? Qual que é a ameaça do dama F3? Ameaça do dama F3, se vocês quiserem pausa, né? Pausa agora, pá, porque eu já vou contar qual é a ameaça do dama F3. A ameaça do dama F3 é jogar bispo toma H6. Depois de peão toma H6, dama toma F6. Ou seja, eu tenho uma ameaça clara, né? Vou tirar essa setinha se eu conseguir. Não, agora piorou. Digamos que ele passe um lance, né? Bom, bispo toma H6, né? E eu consigo recuperar a peça aqui. E na verdade, bispo toma H6 está ganhando um peão. Que aconteceu um negócio curioso, que meu adversário pegou e jogou C5. E aqui é onde você tem que entender, isso você faz na partida, é claro, o que está acontecendo, né? E a grande questão do que está acontecendo é o seguinte: eu ameacei bispo toma H6, meu adversário, ele pegou e não defendeu o bispo toma H6, ele jogou um lance C5. Então, eu preciso identificar se de fato ele entregou aquele peão ou se ele sacrificou o peão, né? Se ele sacrificou o peão, ele sabe o que vai acontecer. Então, aqui deve ter sido provavelmente o primeiro momento que eu pensei nessa partida, né? Porque os outros lances, como eu falei, eu usei muito da prática, joguei rápido, né? Sabia o que estava fazendo. Mas aqui eu pensei porque é um momento crítico, né? Se bispo por H6 for bom, eu provavelmente ganho essa partida aqui. Muito bem, eu dou aquele pausa e dessa vez não é qual é o lance do jogador prático, e sim qual é o lance, qual é o melhor lance da posição, né? Eu vejo que tem algumas opções, né? Que seria outros lances não tomar o peão, nenhuma delas também me agradam muito, né? O grande problema de tomar em H6 é que seu adversário vai jogar C4, né? E agora você precisa identificar o que está acontecendo aqui, né? Se você jogar, por exemplo, aqui, né, D por C4, ele vai pegar e tomar em E4. E agora ele está desviando essa dama, ativando esse bispo. Se você tomar, né, ele tem o ataque do cavalo e do bispo. Fica um pouco esquisito, de fato. Essa dama sendo desviada, ele pode capturar o bispo sem perder o cavalo. Então C4 é um lance perigoso, né? Querendo ou não, ele consegue quebrar a minha estrutura de peões, que esse peão de D3, que protege o centro aqui em E4. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu estou fazendo aqui, né? Eu resolvi, né? Na verdade, aqui já não era mais o jogador prático, e sim alguém tentando fazer os melhores lances. E aí, depois de muito cálculo, eu joguei bispo C2, né? Aqui, se você quiser dar uma pausa, tentar entender o que está acontecendo. Próximo lance do meu adversário é simples, né? Ele vai tomar em D3, quebrando a estrutura de peões, e depois tomar em E4, desviando as minhas peças. Quando ele trocar uma peça, assim, digamos que ele toma em D3, depois ele toma em E4, quando eu retomar de peça, ele vai retomar com o cavalo. E aquele cavalo, que é o tema da posição, ele vai desaparecer, né? E no final vai sobrar meu bispo. Então eu preciso aqui entender o que está acontecendo, né? Bom, ele tomou em D3, eu retomei em D3 e agora ele jogou D toma E4. Muito bem, quais são as minhas opções nessa posição? Eu já devia ter previsto isso, né? Eu já devia estar levando em consideração o que está acontecendo aqui. E o próximo lance, né? Cavalo toma E4. Eu sacrifiquei uma peça aqui, porque ele tem como trocar as peças em E4 e depois capturar o bispo. Ou seja, se você pensar de uma certa forma, meu adversário, ele sabe o que ele está fazendo, né? Porque ele quer ganhar meu bispo.
O problema é que às vezes a análise das pessoas, né, dos seus adversários ou a sua mesmo, elas acabam sendo superficiais e aí você não consegue ver o que acontece além do que você viu, né? Bom, isso ficou um pouco confuso, né? Vou repetir, né? Você acaba vendo menos do que você deveria ter aprofundado mais, né? Você deveria ter visto dois lances mais na frente, você não deveria ter parado aquela análise ali. Bom, ele tomou em E4, e agora, para surpresa dele, não sei se surpresa ou não, eu jogo torre e tomo E4, né? E eu deixo aquele bispo em H6. Ele pode tomar o bispo, se ele não tomar o bispo, lembra, acabei de tomar aquele peão, faz alguns lances, mas é um peão a mais. Ele capturou o bispo, e agora eu pego a torre que eu capturei em E4 agora e jogo torre G4 cheque. O problema é muito simples, né? Se ele tirar o rei, digamos, para H7, mais fácil ainda, né? Eu dou cheque e mate. Se ele tirar o rei para H8, dama F6 cheque e dama G7 mate. Se ele tira o rei para F8, eu acho que dama F6 é forte o suficiente aqui, né? Com dama F6 eu ameaço dama G7 mate. Ele não tem como evitar muito bem esse rei que está preso de levar mate, a não ser tirando o cavalo. O problema é que quando ele tirar esse cavalo, um exemplo, né, qualquer caso, eu vou jogar o mesmo lance aqui, né? Pausa, se você quiser encontrar o arremate, né? Como é que você dá checkmate em 2 aqui, mais cavalo G6 e dama H8, checkmate. Muito bem. Voltando à partida, meu adversário jogou cavalo G6. E agora, depois de cavalo G6, como arrematar essa posição? Para arrematar essa posição, já deu aquele tempinho, né? Cavalo toma G6, peão toma G6, torre toma G6 cheque, o cara jogou rei H8, e agora dama F7. Dama F7 ameaça o mate imparável, né? Em G7 e em H6. Bom, nem tudo é imparável, né? Vai que o cara resolve já dama F6, né? E mate. Bom, quando joguei essa partida, eu gostei bastante dela, né? Assim, na verdade eu nem levei muito em consideração, foi uma partida que eu ganhei rápido, foi uma partida que eu diria foi do jogador prático, o jogador que eu sou, e eu faço muito disso, né? Eu ganho as partidas num estilo parecido, né? Mas a Susan Polga estava lá, né? Ela viu a partida e falou a primeira coisa que você vai fazer é me mandar essa partida. Eu gostei bastante como essa partida é didática, né? Você fez todos os planos da Ruy Lopes e na hora do cálculo você executou seu oponente. Então, na realidade, é isso que eu espero que vocês tentem extrair assistindo esse curso. Tentar jogar lances naturais e não perder a oportunidade de vocês acabarem com o oponente de vocês. Na aula 1 eu esperava analisar 2 partidas, eu analisei uma partida, mas na aula 2 a gente vai para essa partida. Então não esquece de seguir para a próxima aula e muito obrigado por ter assistido essa aula.